Pode se sentar. Só coloca a mão no coração e fala assim: Senhor, fala comigo, mexe comigo, através da sua palavra. Amém. Vamos lá, Daniel 9, 1. Tema da mensagem: o pecado ostentation e a derrota sem fim. Eu vou explicar direitinho, esquenta não. O pecado ostentation. Sabe o que é ostentation, irmão Tuir? Não? Ostentation é uma gíria que está rolando aí nas músicas, nas redes sociais. Virou até um comportamento, né? Quem sabe o que é ostentation? Levanta a mão. Ninguém sabe? O que é ostentation? Levanta a mão quem sabe o que é ostentation. Eu não sei se essa palavra fala assim em inglês não, viu? Vou ser bem sincero. Mas essa virou uma gíria que significa ostentação, né? Então tem essa coisa de ficar exibindo relógio, sabe? Tudo é ostentação hoje, né? Sim ou não? Quem está entendendo agora? E eu descobri que tem o pecado ostentation. Eu vou explicar, não vou falar agora. Nós vamos ler primeiro e nós vamos entregar essa palavra para você. Vamos lá. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, e que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e rogos, súplicas e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. Como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto, aos de longe, de todas as terras por onde tens lançado por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Amém. Irmãos, vamos falar de ostentation e a derrota sem fim. O pecado ostentation e a derrota sem fim. Israel passava por uma assolação terrível e chegou um ponto que o profeta Daniel falou assim: meu Deus, até quando isso vai continuar? Essa luta vai continuar? É uma boa pergunta, porque essa é a pergunta de quem quer vencer. Sim ou não? O povo está fazendo essa pergunta: quando será que essa pandemia vai passar? Aí vem alguém e fala 6 meses, outra pessoa fala 1 ano, tem gente que fala 2 anos, tem gente que fala que nunca mais vai ser a mesma coisa, vai ter o novo normal. Isso aterroriza, porque tem gente que já está de cabelo em pé, né? Já não sabe o que mais faz para inventar, para suportar as crises que vêm em decorrência da pandemia. Então, é a pergunta do momento: quando é que essa luta vai passar? Deixa eu te fazer uma pergunta: você é do tipo obstinado,
ambicioso no bom sentido, que gosta de continuar conquistando, de vencer, de aprender? Ou você é mais daquela turma, tá bom assim? Eu preciso te fazer essa pergunta, porque essa pergunta, ela faz a gente pensar, até que ponto que a gente quer continuar lutando, tá entendendo? Fala amém. Porque tem gente que, né, não, aposentei, tá bom. Não, fiz essa casa, já tá bom. Eu já batizei, tá bom. Eu ganho esse valor aqui por mês, tá bom. Agora tem gente que fala assim, não, isso aqui é só o começo, aleluia. Não, isso aqui é o começo de muita vitória que Deus vai me dar, e eu não vou me cansar, enquanto Deus me der vida, saúde, força e unção, eu vou seguir em frente tomando posse das vitórias. Entendeu agora que eu estou querendo te sugerir? Não desiste, não para, manda esse espírito de marasmo, de paradeira, de conformismo embora da sua vida, independentemente de quem você é, de quanto você ganha por mês, qual idade você tem. Deus pode fazer muito mais na sua vida, amém? Crer nisso, dá um grito de glória. Aí vem as lutas, e tem muita gente perguntando, por que eu estou nessa derrota até hoje, nessa derrota sem fim? Vamos lembrar da mensagem de domingo passado. Daniel perguntou isso, até quando? Aí ele tem o primeiro segredo, a primeira atitude, ele mergulhou na palavra. O que ele fez? Ele foi para os livros da Bíblia e mergulhou no profeta Jeremias. Ele também era profeta, mas nessa hora, irmãos, o maior inimigo nosso é o nosso orgulho, gente. Não, ele é profeta, eu não vou não. Eu também sou profeta. Não, gente, algo Deus já tinha falado, então eu vou descobrir o que é. Essa é a primeira dica para você nessa noite, amém? Mergulha na palavra, seja qual for o momento, é momento tranquilo, é momento de desespero, é momento de atenção, é momento de felicidade, mergulha na palavra. Lembra também que eu falei do segundo ponto, que é estar preparado para ouvir de Deus aquilo que a gente não quer ouvir? Você tem que estar preparado para ouvir um não de Deus, que não é só 6 meses de pandemia que falta, sei lá, são 8, 12 meses. No caso de Daniel, eram 70 anos. E aí, irmãos, ele vai tomar uma atitude. Quando ele descobre que é 70 anos, ele fala assim: eu voltei os meus olhos para o Senhor. Aí é receita de médico. Você tem que anotar os remédios aí, hein? É desolação, é problema, é assolação, é provação, é tempestade. Mergulha na palavra, esteja pronto para ouvir o que você não quer ouvir de Deus. E tome a atitude, o remedinho, voltar os seus olhos para Deus. Ok? Lembra, gente, que vocês têm Deus. Lembra que você é crente, que você tem Bíblia, que você tem fé, que você tem norte, que você tem direção, que você tem irmão na fé, que você tem igreja, que você tem pastor, que você tem joelho para dobrar. Então vamos para o remedinho. Voltei os meus olhos para o Senhor, parei de olhar para a derrota, para os derrotados, parei de olhar, focar no problema e comecei a olhar para o Senhor. E entrei com oração, súplica, jejum, pano de saco e cinza. Então não precisa falar muito, mas eu vou falar os detalhes. O que tem diferença entre oração e súplica? É claro que a gente pode suplicar por muita coisa, mas segundo o texto, dá a entender que ele ia buscar a Deus em oração, mas também ia fazer uma outra coisa, que era suplicar por misericórdia. Ele ia pedir um perdão para Deus. Para quê? Para a derrota ter fim. Porém, na vida de muita gente, a derrota nunca tem fim. É uma vida de pecado ostentation. Sabe? Porque aqui a gente vê o profeta Daniel pedindo perdão. Gente, ele era um profeta. Só que ele vai orar, quando ele vai orar e confessar,
já começa a palavra, né? Confessar. Você conhece pessoa que para ele nada aconteceu? Ele te xinga, ele te humilha, ele te maltrata, ele te dá prejuízo, ele te agride, físico ou verbalmente, deixa você chateado, magoado, no outro dia como se nada tivesse acontecido. Ele não pede desculpa, ele vai lá, come, levanta, deita, dorme, trabalha, ri, liga a televisão. Que isso dessa pessoa? Quem conhece gente assim? E tem muita gente fazendo isso com Deus, agindo como se nada tivesse acontecido. E Daniel, quando ele vai pedir a Deus esse perdão, ele faz um negócio muito interessante. Eu tenho certeza que ninguém aqui prestou atenção nisso. Veja, ele era um profeta, mas na hora que ele vai orar, ele fala assim: Senhor, nós pecamos. Está entendendo não? Porque se fosse a gente orar, o que a gente ia, na lógica, Senhor, quero te clamar, esse Covid aí, ó, o povo está no pecado, Senhor, eu tenho te buscado, o Senhor sabe, mas o povo caiu na iniquidade. Entendeu? A oração dele foi diferente. Ele orou, ele diz: nós pecamos, eu estou no meio. Por que ele fez isso? Aos líderes aí, agora vão aprender uma coisa boa. Ele faz isso porque ele era um sacerdote, ele era um líder, ele representava a nação. Segundo o texto, Deus falava com o povo por intermédio de Daniel e dos profetas. Então ele não podia. A derrota ela é sem fim, as pessoas não assumem a culpa. Nós, irmãos, infelizmente temos mania de agir como criança, e precisamos parar com isso. As crianças, elas estão aprontando ali, né? Você chega perto delas e fala assim: o que você está fazendo aí? Ele, nada. E eu? O que é que você fala? Eu? E se você apertar mais ele fala assim: foi o Alfredo que chamou eu para brincar aqui. Não é assim? Nós precisamos parar de agir assim. Isso é do ser humano. Adão fez isso, se deu mal. Foi a mulher que o Senhor me deu, uma mulher voada da cabeça. Vamos ver se nós pode, a serpente falando com ela enganada, ainda vem me tapeia também. Não, foi o Senhor que me deu essa mulher aí, ó. O próprio Moisés: esse povo que o Senhor pôs aqui para me liderar, não tem conserto. E tem muita gente, sabe, que não, a derrota na vida dele é sem fim, porque ele fica jogando a culpa nos outros até hoje. Como eu falei para vocês, com todo respeito, né? Vocês viram a carta do Lázaro? Lembra do Lázaro, né? Aquele bandido que prenderam, ele matou, não sei, morreu num confronto, né, com a polícia, mas deixou uma carta, sim ou não? Vocês viram a carta dele? Gente, eu sou assim, mas é porque meu pai me batia, ele era ruim para nós. Eu estou falando com as minhas palavras, mais ou menos assim. Tem gente assim: não, eu sou desse jeito que eu sou assim, traumatizei. Minha mãe, nossa, deu a batida em nós demais. Não, eu sou assim, meio assim, nós passamos muita dificuldade. Não, eu estou... Gente, olha a derrota sem fim. Eu estou nessa derrota que eu estou. Saí da igreja. Mas sabe por quê? Porque eu estava lá na igreja e a diaconisa não me cumprimentou. O Zé Bonitinho chega na igreja, a diaconisa nem está olhando para aquele, né, para o embelego. Ele já se magoa, fala: quer saber de uma coisa? Sumido aí, galera. Quanta gente que está na derrota, no fundo do poço, no mundão, na porcariada do diabo, porque está grudado no passado. Porque o pastor me maltratou, o pastor não fez caso de mim, o pastor isso, a pastora aquilo. Eu estava lá no encontro dos vencedores, todo mundo ganhou um chup-chup.
e eu não ganhei, fiquei sem chup-chup. Precisamos parar de agir como criança. Deus não quer isso para nós, não. Quem está entendendo, fala amém. Então, aqui no livro de Daniel, ele começa falando, não jogando a culpa nos outros, ele entra para o meio. Não, eu sou de Campo Belo também. Eu estou no meio da pandemia, veio para todo mundo, e eu estou pedindo perdão para o Senhor. Nós agimos com perversidade. Então precisamos de parar de agir como crianças, assumir as nossas posturas. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Você hoje vai parar de olhar para o passado e vai começar a olhar para a vida nova que Deus quer te dar nesta noite. Aqui, por que eu estou falando pecado ostentation? Porque simplesmente, quando ele peca, ele toma um remedinho, que eu passei aqui já, a palavra está ensinando. Você, não é assim, remedinho? Ele dá a receita lá, escreve, você vai entrar com anti-inflamatório, um analgésico, antitérmico, se precisar um antibiótico, de hora em hora tal, não é assim? Aqui ele passou uma receitinha também, se você for esperto, você pega. Primeira coisa, eu olhei para Deus, fala amém. Depois eu entrei com um remedinho, oração, súplica, jejum, pano de saco e cinza. O que é pano de saco e cinza? Humilhação, quebrantamento, arrependimento, gente. Mas aí é o que? Por que a derrota é sem fim? Veja, para acabar com a derrota, Daniel entra com isso tudo, com esse remedão aqui, para a derrota ter fim. Não, falou que é 70 anos, mas nós vamos clamar. E essa assolação vai embora pelo poder do Senhor. Aí ele entra com o remedinho. Fala comigo: jejum, oração, súplica, pano de saco e cinza. Quem entendeu que pano de saco e cinza é humilhação, quebrantamento, arrependimento? Mas hoje não tem pano de saco. Hoje o pecado é ostentation, ou seja, ostentação, tá? O camarada pecava, ele tinha um pecado na vida dele, nos tempos aqui, ele tinha que se humilhar. Até há tempos atrás, e pessoas que têm temor de Deus, né? Tempos atrás não, quem tem temor de Deus peca, ele não fica normal, ele fica envergonhado. Ele fica se sentindo mal. Mas tem uma turma do pecado ostentation, que ele faz o pecado, ele é teórico, ele crê em Deus, você está entendendo? Mas ele não entende, falta um parafuso. Porque o pecado faz isso com as pessoas, vocês sabem, né? Vocês sabem não? O pecado deixa as pessoas meio biruta. Repara para você ver, eles ficam meio zoados assim. Vamos. E aí entra na ostentação da iniquidade. Vai pro TikTok, vai pro Instagram, vai pro Facebook, põe mesmo, o que é que tem? Ninguém tem nada com a minha vida. Ninguém tem nada com a minha vida. Verdade. Ninguém tem nada com a sua vida. E igreja também não pode controlar a vida de ninguém. Fala amém. Deus inclusive nos dá o livre-arbítrio. Mas não é porque ninguém tem nada com a nossa vida e que Deus nos dá o livre-arbítrio que nós podemos fazer o que der na nossa telha para fazer. Por quê, pastor? Porque senão a derrota vai ser sem fim. Misericórdia. Tem gente que está numa sequência de derrota de décadas e não acorda.
Porque ele acha que ninguém tem nada a ver com a vida dele, que pastor não manda nele. Ele está cheio de coisinha bloqueando a vida dele. Ah não, eu não dou dinheiro para pastor, né? Grupo missionário não manda na minha vida. Irmãos, Deus ele está sonhando com um livramento poderoso para você. Deus quer arrancar a derrota, a iniquidade. Você quer o resumo dessa mensagem? Para quem quer vencer, levanta a mão, dá um grito de glória. Para quem quer vencer, o resumo dessa palavra é um só: tira o pecado da sua vida e busca a Deus. Pronto, preguei. Não tem dessa não. Tira o pecado, não dá, não relativiza o pecado não. Porque se você começar a relativizar, nós vivemos numa sociedade que está em constante evolução, comportamental, social, financeira, cultural. E você vai ter sempre os adeptos de uma coisa, a comunidade disso, a comunidade daquilo, a tribo disso, a tribo daquilo. É verdade. Tem a tribo da tatuagem, a turminha da tatuagem. Não, eu acho que não é errado não. Tatua um dragão aqui. Olha os crentes. Entendeu? Tem a turma do piercing. Não, acho que não é errado não. Penduram aqui. Penduram aqui. Penduram uma carreira aqui. Penduram no umbigo. Vem andar com aquele trem balançando. Dá uma gastura, não dá olhar naquilo, não me dá uma aflição. Você viu uma menina que morreu essa semana porque pendurou um piercing aqui? Tem a turminha da Cracolândia, um monte de gente tá lá. Eles ficam lá, todo mundo juntinho, ninguém xinga ninguém. Quanto você fumou hoje? Eu tive uma sorte. Parei na porta da padaria, um homem deu R$10. Infelizmente, vamos tocar na ferida. Tem a turminha de tudo, a turminha da cachaça. Não, nós vai na igreja, bebe uma cachaçinha. Tem a turminha do cigarro. Não, cigarro não faz mal, não leva ninguém pro inferno. Não, tanto é que o Padre Haroldo ensinou nós, mas dava nós um cigarrinho na porta da igreja. Tem muito crente que pita escondido. É verdade. Filho, não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para te dizer: peça a Deus para te libertar. Você quer vencer? Tira o pecado ostentation. Põe pano de saco e cinza para você ver. Põe essa cara sua no pó e você vai ver o céu se abrir. Você vai começar a entender. E quando você fizer isso, Deus vai falar para você: tá vendo, meu filho? Tá vendo, minha filha? Era isso que eu queria para você. Pastor, como é que o senhor fala um negócio desse? Que pecado a gente tem que é pecado ostentation, que a gente tem que largar disso. Olha para você ver a palavra que eu vou encerrar agora. O último versículo, o penúltimo que nós lemos aqui: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Corar de vergonha. E sabe quando a gente fica assim vermelho? Azul. Mas vai indo na vergonha. Já viu a expressão sem vergonha? Não, mas aquele homem é sem vergonha demais, né? Tipo assim, descarado, cínico. Olha aí, irmãos, pecado não foi feito para a gente ostentar. Pecado está ali, pode até estar ali, mas é para a gente ter vergonha dele. Veja de novo, entenda o texto, porque nessa da tela está uma tradução diferente. Ao Senhor compete a justiça, e a nós o corar de vergonha.
Vamos voltar àquele tempo, irmãos, porque errar é intrínseco das pessoas, infelizmente. A gente também não precisa ficar preocupado, essa igreja é só de santo. Amém, estamos prosseguindo para o alvo, mas todos nós somos passíveis de erro. Mas não perca a vergonha. Quem entendeu? Fica de pé. Estou aqui na tua casa.